Bom dia. Quero cumprimentar a todos quantos possam nos ouvir nessa oportunidade, na manhã desse dia, quando estamos aqui transmitindo uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. E o texto que nós queremos tomar como base está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Lembra-te, Paulo falando para Timóteo, seu discípulo, de que Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, dizia Paulo, segundo o meu evangelho. Mas o que exatamente queremos falar nessa ocasião, nessa oportunidade, é sobre lembranças. Veja que ele começa esse texto, este versículo, na parte A do mesmo, dizendo, lembra-te. E é exatamente sobre lembranças que nós queremos falar nessa ocasião, neste momento, que essa mensagem possa atingir o seu coração. Quando Paulo escrevia isso a Timóteo, conforme citamos agora mesmo, será que Timóteo, como discípulo de Paulo, não sabia que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos? A verdade é que havia seguidores ou grupos que protestavam contra isso, que não cria na ressurreição dos mortos. Mas nós observamos, durante todo o ministério de Jesus, glória, que Deus possa abençoar você nesta manhã, aleluia, que Jesus sempre dizia aos seus discípulos, durante a sua caminhada aqui na terra, durante os seus 3 anos de ministério, o que iria acontecer no final, preparando os seus discípulos para que não caísse no esquecimento de que tudo aquilo que ele estava alertando iria acontecer. O quê? Que ele, num determinado momento, seria entregue aos malfeitores, seria humilhado, seria crucificado, seria morto e sepultado, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria dentre os mortos. E isso aconteceu. E quando isso aconteceu, os discípulos ficaram desnorteados, desorientados. A Bíblia diz que eles se dispersaram, se trancaram no quarto com medo, até mesmo de serem mortos também pelos judeus. E agora, conforme a promessa do mesmo, a promessa do amado e glorioso Mestre de que isso iria acontecer, o único líder na face da terra que pôde dizer algo dessa magnitude, dessa grandeza, que a morte não poderia detê-lo, o túmulo, mas que ele ressuscitaria. E assim aconteceu, ele foi sepultado, glória, e ao 3º dia ele ressuscitou. E agora, quando os discípulos trancados no quarto, Jesus se apresenta entre eles e diz, paz seja convosco. Primeiro, ele apareceu a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. E depois se apresenta aos discípulos e fica por um espaço de 40 dias com ele, antes de subir aos céus. Então eles, num dado momento, esqueceram desse episódio, de que Jesus falara que ele haveria de ser entregue aos malfeitores, passar por aquele processo, ser morto, sepultado, mas ele ressuscitaria. Eles esqueceram. E quantos hoje estão se esquecendo das promessas de Deus? Quantas coisas nós esquecemos no cotidiano? Quantas promessas fizemos e não cumprimos e esquecemos delas? Muitas vezes no matrimônio, quantas promessas são feitas? Depois de algum tempo, o cônjuge esquece completamente, não lembra mais do que prometera, porque fora tragado com as vicissitudes do cotidiano do mundo, muitas vezes das circunstâncias que não são muito agradáveis. Promessas que fizemos aos nossos pais, que não esqueceríamos dele. Muitas vezes um filho foi para um lugar distante, não é? Muitas vezes ali se deu bem e esqueceu do que era. Então, quantos de nós não esquecemos? E qual é o maior esquecimento? O que a Bíblia nos alerta, o que Paulo dizia, lembra-te, Timóteo, de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Sabe, meu amigo, sabe, meu irmão, Jesus ressuscitou, está vivo. Lembra-te, nós temos um adversário inimigo,
que é esse campo que ele trabalha, exatamente para que o homem esqueça principalmente do trabalhar de Deus, das promessas de Deus, principalmente do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Tem um objetivo em tudo isso, que ele veio com a finalidade para salvar você. Ele veio para transformar a sua vida, te dar esperança. Mas muitos estão esquecendo de Deus, principalmente a juventude. E a Bíblia tem uma recomendação, tem uma palavra para os jovens. Lá em Eclesiastes diz: lembra-te, falando aos jovens, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, pelos quais tu venha dizer: não tenho neles nenhum contentamento. E que dias são esses? É quando chega a velhice. E muitos dizem: a quem dera que eu fosse jovem. Voltar atrás, é tarde demais. E muitos jovens estão se esquecendo de Deus. Lembra-se apenas dos momentos presentes, querem desfrutar a mocidade. Lembra daquilo que pode fazer em benefício próprio, mas não lembra de Deus. E Jesus também, num texto da palavra de Deus, em um dos seus evangelhos, ele diz assim: lembra-te da mulher de Ló. Isso traz um significado. O que aconteceu com a mulher de Ló? Deus tirou Ló, sua mulher e suas 2 filhas de Sodoma e Gomorra, porque haveria de destruir, mas disse o seguinte: não olhe para trás. E a mulher de Ló, num determinado momento, ela olhou para trás, lembrando da vida que ela vivia lá, uma vida de luxo, uma vida de tantas coisas concernente aos prazeres carnais. E o que Deus dissera aconteceu, ela se transformou numa estátua de sal. E quantos não estão lembrando de cumprir com a recomendação da palavra de Deus? Jesus também traz uma mensagem dizendo: lembra-te dos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? O povo foi avisado durante muitos anos que o dilúvio haveria de vir, mas não creram. E Deus salvou Noé e sua família, que foi colocado na arca. E quando chegou o dilúvio, eles estavam salvos. Então a nossa mensagem nessa manhã, nessa ocasião: lembre-se de que Deus é amor, lembre-se que Deus é misericordioso, lembre-se que Deus não esqueceu de você, lembre-se que você tem uma vida, lembre-se que essa vida aqui, ela é breve, ela é passageira, e que você um dia vai deixar. Lembre-se que você tem que decidir aqui agora, aonde você passará a eternidade. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, dizia para ele trazer isso à lembrança o tempo todo, para combater a doutrina de até então dos saduceus, fariseus, aqueles que não criam na ressurreição. Mas a Bíblia é bem clara, enfática ao dizer, Daniel escreveu, capítulo 12, não pode memória, que naquele dia uns ressuscitarão para gozo, felicidade eterna, e outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Em que grupo você está? Então lembre que você tem uma existência dentro de você eterna, que um dia você vai deixar esse corpo, mas depois você vai se apresentar diante de Deus. A escolha é agora. Lembre-se que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, e que Ele oferece o caminho, e que Ele chama você. Lembre-se que você não é eterno aqui, você tem uma vida para viver com Deus. Lembre-se, nessa ocasião, o inimigo tem procurado realmente atingir esse campo na vida do homem, que é a mente, que é a memória, fazendo que eles esqueçam dos valores espirituais, que eles esqueçam da existência de Deus, do trabalhar de Deus, que Deus existe, que esqueçam que precisa ter fé. A Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Então Deus existe, Ele é pessoal, Ele está perto de você, e nesta manhã Ele está chegando na sua vida, no seu lar, onde você estiver. Ele é real, Ele traz paz, alegria. Ele veio aqui na pessoa amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você lembra disso? Você já esqueceu de tantas coisas, mas eu quero nessa ocasião, nesta manhã, de que você lembre que Deus te ama e que Ele quer te ajudar. Então abra a porta do seu coração, deixa Deus entrar na sua vida. Oh glória, aleluia. Deixa Ele transformar. Traga isso à memória. Lembre-se da bondade, do amor de Deus, do trabalhar de Deus. Lembre-se que você precisa se preparar para a eternidade. Que Deus possa te abençoar, que essa mensagem entre no seu coração. Você lembra? Deus é misericordioso. Você lembra que Ele te ama? Quantas coisas esquecemos que falamos aqui? Quantas promessas fizemos? Não é verdade?
coisas que poderíamos realizar, fazer em benefício de outros. Mas nós esquecemos, estamos esquecidos de tudo, até de Deus. Quantas pessoas têm se esquecido de Deus? E eu quero dizer aqui uma palavra dura. Está escrito na Bíblia, e nós temos que dizer, está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno, e toda a gente que se esquece de Deus. Você se esqueceu de Deus? Que Ele tem uma vida para você, um caminho traçado para você, uma promessa para você, que a porta está aberta, que Jesus veio aqui em todo o seu ministério e pregou, mas deixou escrito na Santa Bíblia, que é a palavra de Deus. E nós temos tantas passagens gloriosas, quando Jesus pregava, dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer te aliviar da dor, do sofrimento, essa angústia no teu coração, esse vazio, é porque falta Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus. Então lembre-se agora que Ele é a solução. Existem os médicos, remédios, existe terapia, existem tantas coisas, mas não é o suficiente. O suficiente é a palavra, é a presença de Deus, que pode preencher o vazio do teu coração, te dá paz, te dá alegria, te dá vida, te dá esperança. E agora, neste momento, aceite Jesus, sua glória, como seu único e suficiente Salvador. Creia nessa verdade. Lembre-se que Deus existe, e que Ele abençoa, e que Ele salva, que Ele cura, e que Ele é a salvação, é o Deus do impossível. Nesta manhã eu quero orar por você. Diga assim comigo: Senhor Jesus, você que ainda não tem paz, você que esqueceu completamente das coisas de Deus, lembre agora que você precisa fazer um concerto com Deus, que você precisa aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu venho a Ti nesta manhã te aceitar como único e suficiente Salvador. Recebe a minha vida, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. E eu concluo dizendo: nosso Deus e o Pai, Deus de toda glória, santo e bendito, que essa mensagem possa penetrar em cada vida, em cada coração, e que ela seja aceita, meu Deus, e que essas pessoas possam lembrar agora, neste momento, da Tua existência, do Teu querer, da Tua vontade, que Tu quer abençoar, e aceitar como único e suficiente Salvador, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, amém.